Um casal do Texas usou as redes sociais para prometer casas novas personalizadas e reformas. Na verdade, eram golpistas que roubavam milhões de dólares de clientes desavisados, pelo menos até o governo federal alcançá-los, julgá-los e condená-los por conspiração. Investigamos os detalhes chocantes do comportamento deles, revelados claramente em uma acusação federal. Estamos no caso apresentado por Lei e Crime. Antes de começarmos o caso, quero falar do nosso parceiro e patrocinador. Morgan & Morgan, maior escritório de advocacia de lesões pessoais dos Estados Unidos da América, tem mais de 1.000 advogados e já recuperou 25 bilhões para mais de 500 mil clientes. Nos últimos meses, um cliente na Flórida recebeu 12 milhões, enquanto a seguradora oferecia só 350 mil. Na Pensilvânia, outro cliente ganhou 26 milhões. Isso é 40 vezes a oferta da seguradora Morgan, ajuda você a lutar pelo que merece. Você pode iniciar uma reivindicação pelo celular se machucar, acessando forthepeople.com OTC. Clique no link abaixo ou escaneie o QR Code na tela. As duas pessoas de quem estamos falando neste caso são Christopher e Raquel, meritíssimo. Eles passam o ano novo se preparando para a prisão. Ambos admitiram culpa por conspiração para fraude eletrônica no Tribunal Federal do Norte do Texas. A história deles lembra um episódio de Irmãos à Obra com Chip e Joanna Gaines, mas desta vez tudo sai terrivelmente errado. O casal confessou ter roubado quase 5 milhões de clientes em projetos de construção e reforma de casas inacabados. Os detalhes do esquema são chocantes. Vamos comentar. Os juízes, que eram membros administradores da Judge Dallas Fort Worth Sociedade de Responsabilidade Limitada na região de Fort Worth, usaram aplicativos de mídia social como TikTok e Instagram para vender a visão do seu negócio. Casas de alto padrão personalizadas conforme as especificações dos clientes. Mas os resultados reais foram exatamente esses. Sonhos, não realidade, e esses sonhos rapidamente se transformaram em pesadelos. Agora, uma das vítimas, Kristen Newman, falou com o veículo texano WFAA, e eles disseram que tudo estava bem no começo, quando ela contratou os juízes, com Christopher se apresentando como arquiteto e construtor. Mas as coisas deram errado porque a construção se arrastava, contou ao WFAA. Começamos a questionar, por que isso ainda não foi feito? Chegou ao ponto de eu dizer, ei, acho que você está cobrando demais. Teve vez que paguei a mais e pedi o dinheiro de volta. Por que você não fez isso? Isso faz parte do outro pagamento. E ele disse, agora eu não tenho mais esse dinheiro. Outra vítima, chamada Lane Simmons, contou ao jornal. Eles vieram até nossa casa e realmente se apresentaram como se fossem do tipo Chip e Joanna Gaines. Minha casa, tudo o que fizeram está errado. Em semanas, meus azulejos e pisos racharam e o chão da cozinha afundou. O acabamento externo parece que uma criança fez. Toda a estrutura tivemos que arrancar e refazer, minha escada teve que ser arrancada e refeita. Ela estava sustentada apenas por uma tábua por dentro. Era uma violação de código atrás da outra. Tínhamos um amigo da família que também é empreiteiro. Ele veio dar uma olhada em tudo e disse, cara, muita coisa aqui está insegura. Esse é provavelmente o pior trabalho que já vi até agora. Christopher e Raquel Judge foram acusados de 7 acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica, uma para cada um dos 7 grupos de vítimas, cada um enganado em milhares de dólares. Um casal fez 12 pagamentos aos Judge, perdendo mais de 350 mil dólares, segundo documentos judiciais. Foram abertos processos civis e uma vítima contratou um inspetor que descobriu que Christopher não era arquiteto credenciado. As vítimas disseram à WFAA que foi difícil encontrar uma agência de aplicação da lei disposta a assumir o caso complicado de crime do colarinho branco. O Departamento de Polícia de ULIS, no Texas, assumiu a tarefa com apoio do FBI e do Serviço Secreto dos Estados Unidos da América. Vamos analisar a denúncia criminal e a acusação formal apresentadas contra os juízes no Distrito Norte do Texas. Veja o que diz a acusação. Citação. Fazia parte da conspiração e do esquema, uma artimanha para fraudar que os réus Christopher Judge e Raquel Judge anunciassem seu negócio Judge Dallas Fort Worth. Utilizando postagens e mensagens no Facebook, Instagram e TikTok,
Eles afirmavam ser donos de uma empresa de construção e reforma de casas personalizadas. Os réus alegavam oferecer serviços de arquitetura, construção e design de interiores ao tribunal e falsamente afirmavam que Christopher Judge era arquiteto. Quando um potencial cliente procurava a Judge Dallas Fort Worth, interessado em construir ou reformar, Christopher Judge fazia uma proposta abaixo do mercado e prometia concluir em 4 a 6 meses. Agora, assim que o cliente concordava em contratar os réus, ele assinava um contrato e pagava aos réus, em várias parcelas por transferência bancária ou cheque, causando assim transmissões interestaduais por meio eletrônico. Muitas vítimas foram instruídas a transferir o dinheiro das parcelas para a conta empresarial do réu no Chase. Qualquer cheque era emitido em nome da empresa e depositado na conta empresarial assim que o dinheiro da vítima era depositado. No entanto, os réus frequentemente transferiam o dinheiro para outras contas conjuntas do banco Chase e o usavam para prolongar o esquema e despesas pessoais, incluindo itens de luxo, segundo um agente especial do FBI da Divisão de Crimes de Colarinho Branco. Os juízes davam início ao projeto, mas depois as coisas empacavam. Os juízes contratavam subempreiteiros que, por sua vez, empregavam trabalhadores baratos e de baixa qualidade, resultando em trabalho ruim, segundo denúncia. Quando as vítimas procuravam os juízes para saber o que ocorria, Christopher era evasivo, sempre dava desculpas e insistia que o trabalho seguiria se continuassem enviando pagamentos. Segundo a acusação, o esquema era enorme e existia pelo menos desde agosto de 2020, então estamos voltando para a época da pandemia e continuando até cerca de janeiro de 2023. Os réus fraudaram mais de 40 vítimas em 6 condados do norte do Texas, ligadas a pelo menos 24 projetos de construção, causando uma perda de cerca de 48 milhões. A dupla já havia tido problemas anteriores com o Texas por centenas de violações de código e por insistir que Christopher era arquiteto. Citação: os réus afirmaram claramente às vítimas, frequentemente por e-mail ou mensagem de texto, que eram a solução completa para a construção de casas personalizadas, alegando oferecer serviços de arquitetura, construção, design de interiores e decoração. Todos os réus alegaram falsamente que Christopher Judge era arquiteto. Em maio de 2022, o Conselho de Arquitetura do Texas enviou um aviso formal a Christopher. Christopher e Judge Dallas Fort Worth foram informados de que violaram o Código Administrativo do Texas. Ao se referir a Christopher Judge como arquiteto e descrever o negócio como Judge, Dallas Fort Worth Architecture e representações ao público, porque nem o indivíduo nem a entidade estavam devidamente registrados como arquiteto ou empresa de arquitetura no Texas. Agora, um gráfico nos documentos do tribunal mostra só parte da fraude cometida pelos juízes, com o valor pago aos réus variando de cerca de 52 mil até 364 mil agora. O gráfico também mostra por quanto tempo os golpes continuaram para a maioria durante vários meses, até um ano, em toda a região de Fort Worth. Agora, enquanto os promotores dizem que Cristóvão era quem se passava por arquiteto e construtor, Raquel também estava intimamente envolvida nesse esquema. A acusação afirma que ela marcava reuniões presenciais ou remotas com potenciais vítimas, explicava o contrato de construção e design e dizia que era necessário um depósito de 10 mil. Ela enviava os contratos assinados por e-mail às vítimas. Agora, ela também estava postando sobre o trabalho deles em todo o Facebook, Instagram e TikTok, publicando em grupos locais do Facebook como Alliance, Working Moms e Moms of South Lake. Capturas de tela das postagens dela foram anexadas ao processo. Os investigadores descobriram que o casal estava misturando fundos de diferentes projetos, usando pagamentos de uma parte para pagar reformas em outra. Mas também gastavam boa parte do dinheiro com eles mesmos, segundo denúncia do FBI, que cita, de outubro de 2020 a janeiro de 2023. Como parte do esquema, os réus gastaram mais de, aproximadamente, 865 mil dos pagamentos parcelados do juiz Dallas Fort Worth com suas próprias despesas pessoais, incluindo pagamentos nos valores aproximados listados a seguir, 285 mil em pagamentos de folha de pagamento para os réus, 133 mil em saques em dinheiro, 82 mil em compras pela Amazon.com,
70 mil em honorários advocatícios civis e outros custos de processos, 27 mil em pagamentos de hipoteca pessoal, 10 mil em cirurgia plástica e 10 mil no Walmart. Agora, tanto Cristóvão quanto Raquel concordaram com acordos judiciais, declarando-se culpados de uma acusação cada um de conspiração para cometer fraude eletrônica. A sentença de Raquel está marcada para 14 de abril e ela pode pegar até 5 anos de prisão federal. A pena de Cristóvão, a ser definida em maio, pode chegar a 20 anos de prisão. O casal também foi condenado a devolver os milhões de dólares que roubaram de suas vítimas. Agora, para falar mais sobre esse caso, está conosco o advogado de defesa criminal e ex-promotor Randy Zellen, que tem muita experiência em casos de fraude complexa. Como temos aqui em Fort Worth, Texas, obrigado por estar conosco aqui no Law and Crime. Antes de falarmos sobre as sentenças esperadas para Randy, ou, me desculpe, Raquel e Cristóvão, meritíssimo. Ainda não estou encrencado. Não, você também não quer estar, eles nesses casos. Mas o que chama a sua atenção sobre como eles parecem ter conduzido esse esquema de fraude que durou anos? Não há nada. E, obviamente, eu digo isso tendo como pano de fundo o fato de estar fazendo isso do lado da defesa há 35 anos. 38 anos no total. Então, realmente não há muita coisa que eu não tenha visto. Então, sim, se passando por arquitetos, por construtores, por empreiteiros. Sim, é extremamente importante para as vítimas, é extremamente importante para a comunidade, mas do ponto de vista de um advogado de defesa que nada na piscina de fraudes criminais e civis complexas, isso é? Se eu falasse francês, acho que diria de rigueur. Não é nada que me choque tanto. É outra maneira de tirar dinheiro de pessoas que, de outra forma, não teriam se separado do seu dinheiro. Se elas soubessem a verdade sobre você... Eles enfrentavam acusações federais. Acho que isso pode estar ligado à forma como o dinheiro foi distribuído, como fraude eletrônica. Por que esse caso foi federal? Bem, quando você fala sobre o uso de meios eletrônicos interestaduais, e aqui, como você bem observou, você tem dinheiro passando por bancos, entre bancos, por transferências eletrônicas, você tem e-mails, pode até ter fax, se de fato houve algum fax enviado. Então, é o uso dos meios eletrônicos no comércio interestadual que dá ao governo federal, em vez do estado do Texas, a autoridade intervir e dizer: "Ei, cuidamos disso." Quando se trata desse casal. Porque acho que todos nós já vimos histórias de, tipo, um empreiteiro que engana alguém e abandona o trabalho. Mas esse casal, você sabe, eles eram muito públicos com suas personalidades e estão nas redes sociais e no TikTok. Quando você e eu sabemos, tipo, pelo trabalho que você fez, sabe, do lado da defesa, mesmo quando você olha para fraudadores, tipo, o que é na personalidade deles que mais chama a sua atenção? Bem, você conta uma mentira e depois tem que contar outra mentira e depois tem que contar mais uma mentira para manter as 2 ou 3 mentiras anteriores funcionando. Eu não quero generalizar demais, porque já representei muitas pessoas acusadas de fraude, que foram muito discretas na forma como fizeram isso, muito seletivas na maneira como fizeram, e aí, claro, você tem o outro lado, como temos aqui. Com os juízes que eram muito barulhentos, extravagantes, extrovertidos, foi assim que eles atraíram sua clientela. Você tem, por exemplo, os Bernie Madoffs do mundo, que eram super discretos. Na verdade, parte do truque dele era dizer: "Eu não quero o seu negócio", o que me fazia querer fazer negócios com ele ainda mais. Então você tem esse tipo de fraudador, muito quieto, muito discreto, muito reservado, e aí você tem os fraudadores que estão simplesmente gritando por atenção, porque eles querem atrair os negócios e o dinheiro. E o estilo de vida só os encoraja ainda mais a serem ainda mais ousados, ainda mais extrovertidos. Essa é a melhor análise de psicologia 101 que eu posso te dar. Eu já representei todo tipo de pessoa envolvida em fraude. Eu já representei pessoas com quem você poderia sair de férias, jantar junto, que talvez
até fossem bem intencionadas em relação ao empreendimento comercial em que se envolveram. Mas então algo deu errado. E quando deveriam ter virado à esquerda e encerrado tudo, dizendo: "Me desculpe, não deu certo. Então fique bravo comigo, me processe civilmente." Não, eles mentiram para manter tudo funcionando, esperando que as coisas voltassem ao normal e que tudo ficasse bem. E essa bola de neve só vai ficando cada vez maior, e você precisa contar mais e mais mentiras para manter tudo funcionando. Eu representei médicos, pessoas super legais, bem intencionadas, que se envolveram em um esquema e, em vez de se afastarem, não conseguiram sair dele. Por qualquer motivo, seja ganância, vergonha, humilhação, achando que tudo voltaria ao normal. E também, sim, eu representei aquelas pessoas que, se você abrisse o peito delas, quero dizer, são apenas fraudadores, eles não conseguem se controlar. É como a velha história do escorpião e do sapo. O escorpião é o que o escorpião é. Ele ainda vai picar o sapo, mesmo que isso signifique que os dois vão se afogar. E eu acho também, e fico feliz que você tenha mencionado Bernie Madoff, porque no esquema que ele comandava, de muitas maneiras, estava tudo bem. Aqui está essa pessoa e eu te dou esses retornos incríveis que ninguém mais consegue. Mas, na verdade, era só transferir dinheiro de uma conta para outra. E aí vira um esquema Ponzi, um castelo de cartas que desmorona. Eles têm um projeto de casa e nós pagamos pelo trabalho feito. O trabalho não é bom, mas vamos pagar pela reforma com o dinheiro que recebemos para outro projeto. O que você acha? São crimes bem diferentes do Bernie Madoff. Em menor escala, claro, são milhões, mas parece que existe essa comparação de apenas tentar. Se fizermos essa reforma, pegamos o dinheiro para a próxima e isso vira uma bola de neve. A essência de um esquema Ponzi. E, de novo, para muita gente, não há tanta diferença assim. Onde, se você tem um pequeno negócio e ele é perfeitamente legal e legítimo, você está tocando um pequeno negócio. Muitas vezes, você está usando o dinheiro que acabou de entrar para pagar contas de 1 ou 2 meses atrás, enquanto ninguém trouxer o dinheiro dizendo que só pode ser usado nisso. E enquanto você não estiver mentindo para as pessoas sobre a sua situação, para que elas invistam mais. É assim que pequenas empresas operam. Se você tem sorte de ter bastante dinheiro no banco e uma reserva, que Deus te abençoe. Mas para muitos donos de pequenas empresas, é uma questão de fazer o que dá. Recebi hoje, posso quitar as contas do mês passado. E esse é simplesmente o ciclo dos negócios. Mas a essência de um esquema Ponzi não é simplesmente pegar o seu dinheiro para um novo investimento ou pegar o seu dinheiro para pagar o retorno dessa outra pessoa. É quando você mente sobre isso e não conta para a pessoa exatamente isso. Você pegou o dinheiro deles, eles te deram o dinheiro para investir, não te deram o dinheiro para pagar outra pessoa de volta. Eles te pagaram para que você pudesse fazer mais dinheiro, o que faz com que eles também ganhem mais dinheiro. Então, é pegar o dinheiro e mentir, as falsas promessas sob as quais você está pegando o dinheiro e o que você está fazendo com esse dinheiro. E o fato de que você está constantemente tirando de um para pagar o outro e nem sequer está pegando emprestado. Porque é um investimento, não é uma dívida, não é? E, aliás, você também pode se complicar com isso, mas muitas vezes esses são investimentos em participação. Então, eu minto para você para te convencer a investir comigo. Porque meu vizinho do lado tem batido na minha porta há 2 semanas. Ei, Randy, cadê meu investimento de volta? Eu te disse que precisava desse dinheiro de volta. Preciso pagar a mensalidade da faculdade, que era um investimento de curto prazo, como você prometeu. Fico tipo, não, acabamos de fechar um negócio e vai dar tudo certo. Mas estou mentindo, porque o dinheiro de vocês não está investido. Seu dinheiro está pagando ele, que está enganado achando que fechei um negócio. Não fechei. Eu te convenci a investir comigo. Sim, eles foram acusados e se declararam culpados de roubar cerca de 5 milhões entre 2020 e 2023. Algumas vítimas queriam que eles fossem processados antes e buscavam um departamento de polícia para agir, mas muitos desses departamentos
podem não estar prontos para lidar com crimes de colarinho branco como o FBI. Acho que há muitas histórias dos proprietários de casas, mas não neste caso. De um empreiteiro que abandona o trabalho e raramente é acusado. Talvez vá ao tribunal de pequenas causas. Em um caso como esse, eu acho, olhando para um caso assim, tipo, quão comum é isso realmente ser processado? Quero dizer, esse caso parece ter sido bem grande, mas parece que você poderia encontrar isso em uma escala menor, e nada nunca acontece. Absolutamente verdade. Embora cada caso seja único, existem certas coisas que os promotores ou agentes da lei analisam em nível local, em comparação ao nível federal. Claro, se processássemos pessoas sempre que houvesse uma disputa comercial, Um, não construiríamos prisões rápido o bastante. E há uma grande diferença entre violar um contrato e cometer fraude. Podem ser exatamente a mesma coisa, mas é uma questão de timing. Então, por exemplo, se eu estou tentando convencer você a investir no meu negócio de blocos de notas adesivos amarelos. Se no momento em que eu peço o investimento, digamos que estou tentando convencer você a me dar 10 mil, e no momento em que eu peço esse dinheiro, eu estou negociando com uma empresa que vai me fornecer o papel, o suporte e a cola. Essa nova tecnologia, onde ela permanece para sempre e você não tem aquelas orelhas de cachorro, e eu realmente estou negociando com eles, e digamos que não dê certo, bem, eu não te enganei. Talvez eu não consiga devolver o dinheiro porque já usei o seu dinheiro. Mas eu não te enganei. Por outro lado, se na hora que eu te digo que tenho esse acordo, que consegui essa nova empresa, que estou negociando com eles só precisam ver que eu tenho algum capital de giro. Não existe essa empresa. Essa empresa não existe. Eu nunca poderia nem fazer esse negócio, porque a Post-it tem a patente da tecnologia. Isso é fraude. E a diferença está no que eu digo, quando eu digo e no que eu acredito ser verdade. Porque nesse caso, quanto custa? Afinal, eles não eram muito bons em reforma de casas. O azulejo estava se soltando e não era tão bom quanto parecia nas fotos que mostravam. Quanto esse caso dependia dele dizer que era arquiteto e que isso era o que vendiam, em vez de o trabalho não ter sido feito ou ter sido mal feito. Bem, com certeza, uma mentira que pode ser tão facilmente provada como objetivamente verdadeira ou falsa realmente facilita para o promotor dizer que isso é um crime. Isso não é uma disputa civil que pertence ao Tribunal Civil e que vai percorrer o sistema judiciário nos próximos 5 a 10 anos. Mas não é diferente de se eu dissesse para você: sou advogado e quero que você me contrate para o seu caso e você me paga um adiantamento de 25 mil. Chubas, eu não sou advogado, não tenho licença para advogar, nunca tive uma licença para advogar. Este é um caso diferente de eu dizer: sou advogado, me pague 25 mil e você paga, e eu faço um trabalho ruim. Isso, provavelmente, é mais uma questão civil do que eu nem ser advogado. Isso é bem simples em termos de ter cometido uma fraude criminal, quando você faz uma declaração falsa relevante e a pessoa confia nela. Meu Deus, é isso. E do ponto de vista da política pública, não queremos pessoas fingindo ser advogados sem serem. E pense no dano que um arquiteto falso poderia causar. Imagine construir um prédio e o prédio desabar e matar as pessoas dentro dele. Por isso exigimos licença para arquitetos. E quanto ao que acontece agora? Então, eles roubaram cerca de 48 milhões. Não sei se essas pessoas você sabe quanto elas vão conseguir recuperar desse dinheiro. Mas eles podem pegar até 5 anos de prisão, Raquel e Christopher até 20. Isso faz parte de um acordo judicial como advogado de defesa. Quero dizer, com base no que eles foram acusados de fazer, no que admitiram ter feito, tipo, esse é um bom acordo para eles comparado ao que poderia ter sido? Bem, eu tenho a vantagem de fazer isso profissionalmente. Portanto, eu posso acessar o sistema do tribunal e realmente olhar os acordos físicos. Então, quando estamos falando sobre justiça criminal federal e crimes federais, tudo no sistema de justiça criminal federal
é reduzido a pontos. Imagine como um jogo de palavras cruzadas, onde cada letra vale pontos. No direito penal federal, cada crime carrega consigo um certo número de pontos. Depois, há coisas que você faz, como parte do crime, que 99% das vezes acrescentam mais pontos. Então, por exemplo, fraude eletrônica, os pontos atribuídos para a fraude eletrônica são 7, quando você pode pegar até 20 anos. Depois, a quantidade de dinheiro que você rouba das pessoas ou a quantidade de dinheiro que você ganha com a sua fraude criminosa, isso também carrega pontos. E aí, existem outras coisas que você faz para dar continuidade ao crime, que também carregam pontos. Some todos os pontos e, ao se declarar culpado, subtrai alguns. Então você vai para um gráfico chamado tabela de sentenças. E a tabela de sentenças tem um eixo vertical e um eixo horizontal. O eixo vertical são os pontos até o 43. O eixo horizontal é o seu histórico criminal. E você vai até o gráfico e vê onde eles se cruzam. Então, neste caso específico, por exemplo, para o marido, eu analisei o acordo de confissão e com o acordo de confissão, embora o acordo de confissão não nos forneça, de fato, o cálculo dos pontos, há um acordo em que o governo e a defesa estipularam que a sentença de Chris não será superior a 78 meses. O juiz precisa aprovar isso, o que não é comum na prática criminal federal. Geralmente, você não sabe qual será a sentença e o juiz não é obrigado a seguir o acordo. Esse caso é chamado de Acordo C. Aqui, tanto o governo quanto a defesa concordaram que o juiz precisa aprovar isso para que aconteça. Então, Chris não pegará mais de 78 meses se isso for aprovado, que é o limite das diretrizes dele. Esse quadro, provavelmente, vai de 63 meses, no mínimo, até 78 meses no máximo. Então, se você fizer alguns cálculos rápidos, o nível básico de delito dele é de 75 milhões. São mais 18 pontos. Então, agora, ele está com 25 pontos. Aí, provavelmente, colocaram mais alguns agravantes para ele. Ele recebe uma redução de 3 pontos por aceitar a responsabilidade ao se declarar culpado. E é assim que ele provavelmente chega a essa faixa de 63 a 78 meses, onde o governo e a defesa concordaram que o juiz não vai dar mais de 78 meses para ele, pode dar menos, mas não vai dar mais. Interessante. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Em relação às pessoas que foram vítimas, quero dizer, teve uma pessoa que perdeu mais de 360 mil, quero dizer, qual a probabilidade de eles verem esse dinheiro de volta? Bem, se não me engano, Chris está sendo representado por um advogado nomeado pelo governo. Então eu diria que as chances são mínimas, praticamente nenhuma, e nem essa mínima está disponível. Haverá uma ordem de restituição que será uma sentença como as demais. E se eles forem presos, se ele for preso, então 25, um mês será descontado de qualquer dinheiro que ele tiver direito por trabalhar na prisão, ou qualquer coisa que ele faça na prisão. E então, uma parte de qualquer renda que ele tiver daqui para frente será descontada. Se ele ganhar na loteria, então essas pessoas serão pagas se ele conseguir algum dinheiro. É sempre uma boa ideia, antes da sentença, mostrar ao juiz que você fez algum esforço. Já tive juízes que olharam para mim. Randy, seu cliente veio, não lhe deu um centavo para colocar em custódia. Meritíssimo, ele não tem dinheiro. Randy, ele tem um celular, pagou a conta do celular, tem um carro, fez o pagamento do carro, colocou comida na mesa, pagou o aluguel. Vejo que ele entrou aqui vestido. Não me diga que ele não poderia ter economizado. Não me importa se era 500 mil ou 500. Nem era necessariamente o dinheiro. Era o princípio de você achar que era importante o suficiente para tentar. Uma vez, um juiz ficou tão bravo comigo que saiu do tribunal por 15 minutos para se recompor. Essa foi uma lição aprendida. Sempre peça para o cliente te dar 500 meritíssimo. Ele tentou, ela tentou, e isso vai significar alguma coisa. Se seu cliente for milionário, isso é algo bem estúpido. Mas
Como ele precisa preencher a declaração financeira para o departamento de condicional, ele realmente está sem dinheiro. Trazer algo tem significado para um juiz. Verdade, é um bom ponto. Vamos aguardar a sentença desse casal. Claramente, as pessoas ficaram com suas casas em grande bagunça. Randizellen, advogado de defesa criminal e ex-promotor. Discussão interessante. Obrigado por participar do Law and Crime. Agradeço por estar com vocês. Isso foi o programa da Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.